Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Terezinha Prada, sou pesquisadora de violão e docente da Universidade de Mato Grosso. Estou aqui hoje para participar desse evento maravilhoso, a quem eu agradeço a oportunidade de reverenciar a memória de Gilberto Mendes no ano de seu centenário. Esse compositor tão maravilhoso, tão importante para a história da música brasileira e também todos os seus enlaces, todos os seus diálogos com a América Latina e com a Europa. Realmente uma personalidade muito importante para a nossa história brasileira. E hoje, o modelo que eu vou seguir aqui na nossa conversa, no nosso momento musical aqui em relação à obra de Gilberto Mendes, nós vamos fazer num modelo de oficina. Primeiramente, eu vou expor alguns detalhes históricos sobre o Blírio, como que surge o Blírio. Depois nós faremos um exame da edição original de Blírio, a partitura, vamos dizer assim, de Blírio. E por fim, eu gostaria que todos vocês fizessem a montagem do Blírio através dos meus apontamentos, das minhas colocações dessa obra que eu já realizei algumas vezes, não poucas vezes. Então, pela minha experiência, é que eu acredito tenha sido convidada para fazer essa minha fala sobre Blírio nesse formato de oficina. Bom, então, começando pelo histórico de Blírio, O que é Blírio? Qual a origem do nome? Em que fase composicional o Gilberto Mendes escreve Blírio? Blírio foi composta em 1965, portanto, dentro de uma fase experimental. Era uma fase em que não só o Brasil, mas vários países do mundo estavam passando por uma fase de grande afluxo de vanguardas, como os happenings, vários momentos musicais e artístico-musicais em que realmente as inovações estavam em pauta. No caso, vários musicólogos e historiadores dividem a obra de Gilberto Mendes basicamente em três fases. A primeira fase, muito breve, se trata de um nacionalismo, por influência de Cláudio Santoro, a quem o Gilberto Mendes admirava muito, também por seu posicionamento político parecido, de esquerda. Então, essa é uma fase em que o Gilberto Mendes se alinha com as prerrogativas de um nacionalismo, mas foi muito breve, Inclusive, em termos de sonoridades, percebe-se que esse nacionalismo do Gilberto Mendes era feito com tonalidades mais abertas, harmonias mais estendidas, Então não era propriamente um nacionalismo estrito, como se pensa quando se fala em nacionalismo no Brasil. Era um pouco mais já aberto e durou pouquíssimo. Já a segunda fase, segundo os musicólogos, tinha esse lado experimental que eu comentei, inclusive é a fase de uma das obras mais icônicas do Gilberto Mendes, que é o Beba Coca-Cola. Então, Blírio é de 1965, em plena fase experimental do Gilberto Mendes. Um dado importante também dessa composição de Blírio é que ela é feita também muito próximo à criação, à idealização do Gilberto Mendes do Festival Música Nova, que é criado em 1962. O Gilberto gostou muito da ideia dessa possibilidade, baseado em seus termos, assim, aos cursos de verão de Darmstadt, na Alemanha. Então, o Gilberto pensou em fazer algo similar no Brasil, em Santos, sua cidade natal, no litoral de São Paulo, e esse festival ele acabou sendo uma marca, da obra, da produção histórico-musical, do Brasil e do Gilberto Mendes, e é um festival em que atraiu várias correntes, várias estreias. A gente tem lá tonalismo, minimalismo, pós-modernismo, serialismo, dodecafonismo. Então, realmente várias vertentes passaram ali, a música teatro do próprio Gilberto Mendes, e alguns latino-americanos. E por falar nesses latino-americanos, nós tivemos ali a presença de Coriúma Aharonian, o grande compositor uruguaio. Tivemos de Portugal Jorge Peixinho, dos Estados Unidos Frederic Rzewski, a Alemanha Dieter Schnebel. Então eram pessoas que transitavam por esse famoso Festival Música Nova, idealizado pelo Gilberto Mendes, tendo à frente também o compositor
parceiro do Gilberto Mendes naquela ocasião, o Vili Correia de Oliveira. Esse evento e essa fase da vanguarda do Gilberto Mendes são acontecimentos muito importantes, a ponto de serem constantemente estudados pelos musicólogos e pelos acadêmicos, né, em forma de mestrados e doutorados. E um dos historiadores voltados para a música, dos que estudaram essa fase experimental do Gilberto Mendes, nós temos um historiador de grande importância, que é o Carlos Zeron, né, da Universidade de São Paulo, que é um dos primeiros dos que estudaram a obra de Gilberto, em que ele coloca que essa fase experimental, esse uso da vanguarda, em si mesmo já era uma espécie de anti-establishment, né? De uma postura social, política contra o que estava em vigência, né? Em termos de governo no Brasil e até mesmo na América Latina. Então, o Zeron, ele coloca que esse uso da vanguarda, né, do Gilberto Mendes e de seus parceiros, né, de profissão, é um elo entre ética e estética, né, pela sua preocupação social. E também é um elo entre a política, né, e o engajamento, né, que vai ser cada vez maior desses compositores, né, como o Gilberto Mendes, que vai ter um certo auge nisso na próxima fase. Né? E essa próxima fase é justamente o que é apontado como terceira fase de Gilberto Mendes, já na década de 80, em que os musicólogos apontam um ecletismo, um uso de várias tendências simultâneas, uma liberdade total em relação a escolas ou a procedimentos ou aproximações, né? Poderia ser tudo acumulado, né? Então é um certo tipo de pós-modernismo que os musicólogos apontam nessa terceira fase do Gilberto Mendes. É uma fase também do final do início dos anos 80 até meados, né, dessa década de 80, é uma fase que é denominada pelo próprio Gilberto Mendes, inclusive nos programas de concerto do Festival Música Nova, como música politicamente engajada. Então, seriam basicamente essas três fases da obra do Gilberto Mendes. Um pequeno nacionalismo de curta duração, uma fase experimental, né, da década de 60 e 70, e entrando na década de 80, um pós-modernismo, um ecletismo, uma liberdade grande de manipulação de várias tendências. Bem, agora nos aproximando da música em si, de Blírio, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é de onde que veio esse nome, né? Blírio. Bom, Blírio é uma ironia, uma brincadeira do Gilberto Mendes com o nome de um calmante, de um remédio chamado Librium. Então o Gilberto fez uma troca, um trocadilho aí com Librium para Blírio, né? Então ele numa metáfora de que o que o acalmava, do que o tornava feliz, né? Sintonizado com a vida, né? Era a música, né? A música ele servia como um canal, né? De sintonia, né? Com as coisas boas da vida que ele queria para si, né? Que a busca da felicidade. Então era isso que a música lhe trazia. Então ele fez uma metáfora e trocou o nome do remédio de Librium para Blírio. Mas além dessa inovação, dessa brincadeira, né, dessa ironia do título, né, da música, há várias inovações, há várias provocações, né, durante a música que o Gilberto faz essa proposta para os intérpretes. Né? O intérprete é o grande centro dessa música, na verdade. Né? Na verdade, a gente diz música como se fosse esperar uma partitura realizada, né? Uma composição colocada na pauta, mas não é isso que acontece. Né? Inclusive, essa é uma época que as pessoas usavam muito o termo música anti-música, né, justamente para tirar, né, do território só do compositor essa proposta do realizador de música. Então, tudo isso está em sintonia com essa grande época de vanguarda, de experimentalismo que o Gilberto traz, né, através de Blírio, que nós estamos examinando hoje.
Então, imediatamente a gente pensa, hoje em dia, a gente falaria em trabalho colaborativo, mas esses termos não eram utilizados na época, né? Então, do que é feito o Blérium? Blérium é feito de um rol, né? Uma lista, é feito de uma lista de instruções para o intérprete. E durante a própria partitura, né, no texto introdutório, tem essa explicação, né, do Gilberto Mendes. Nós vamos dar uma olhada depois, página por página, em que ele diz que fez a máquina, né, a máquina de fazer música, né, porque justamente não tem uma partitura. Existem instruções, como uma bula, em que é colocado para os intérpretes o que eles devem colocar como as suas escolhas, as suas intenções musicais, para que brilho aconteça, né? Então isso pode parecer um lado meio caótico, mas depois que você decifra, você vê ali realmente as decisões do compositor, como que elas podem ser realizadas pelas decisões dos intérpretes, né? Então, de certa maneira, é uma obra com essa aparência de caótica, na verdade é uma obra democrática, né? Se você for ler por esse lado, do quanto que cada intérprete pode ter a sua liberdade. Mas então, além dessas instruções de como fazer a montagem de Blérium, uma coisa também muito inovadora e que vislumbra, né, o que será feito mais à frente na fase do pós-modernismo musical, não só de Gilberto Mendes, mas de vários compositores. Há em Blérium a possibilidade de citações, há várias citações, né, num certo grau de intertextualidade, como a gente chamaria hoje, de diálogos durante Blérium com várias obras, com vários compositores, com várias épocas. Tudo vai depender de quais citações os intérpretes vão se aproximar, de acordo com o seu gosto pessoal, com o que decidiram, qual é o momento em que deve realizar essa citação, né? Qual é o diálogo com os demais colegas, né? Porque é importante lembrar que Blérium é uma música de câmara, né? É uma música de câmara que pode acontecer com vários naipes, né? Como eu vou mostrar depois quando a gente examinar de perto a partitura original do Gilberto Mendes. Mas então essas citações, as quais cada intérprete vai se aproximar e vai apresentar, elas têm uma dupla função, né? Elas têm a função de mostrar a sua cultura musical enquanto intérprete, né? Então as escolhas que você faz das citações dizem muito a respeito de você, né? E ao mesmo tempo a sua capacidade de fazer o público perceber, e o público entrar em sintonia também com o que você está utilizando de citações. Essas citações, elas não são extremamente literais, elas devem ser como lembretes, como telegramas que você manda, né, solta, lança para a plateia perceber. Então são trechos, recortes, são fragmentos de músicas muito famosas, facilmente reconhecíveis, né, para a plateia, mas que, como eu falei, demonstram também o que você tem de bagagem, né, o que você pode oferecer em termos de uma cultura musical, relacionada ao seu instrumento, relacionada ao seu país, né, ou ao mundo mesmo da música, né, o que você quer fazer. Quando eu exemplificar com performances que eu realizei, vai ser melhor explicado essa questão das escolhas. Mas então, Blérium, em suma, é uma música feita das intenções dos intérpretes, né, seguindo as instruções do compositor, e das citações que os intérpretes também vão escolher em determinados momentos, para que fique claro para a plateia, para o público, que reconheça esse diálogo presente, passado, compositores atuais, compositores antigos, pode ser de cunho erudito e de cunho popular. Então são vários diálogos ali que essas citações podem ser capazes, né, de promoverem para quem está assistindo e para quem está produzindo essa música.
Então, Blírio tem toda essa riqueza e agora nós vamos, pouco a pouco, observar isso olhando diretamente a partitura. Bom, eu estou aqui com um livro que eu fiz, que é fruto da minha tese, Gilberto Mendes, Vanguarda e Utopia nos Mares do Sul, em que tem um determinado ponto, um determinado item de um capítulo, que eu faço um exame, né, da partitura de Blírio. E tem uma interessante frase aqui do Karlheinz Stockhausen, um grande compositor alemão de vanguarda, em que ele diz que o fato de expor, escrever e experimentar processos de representação musical será cada vez mais o tema da composição e não o objeto cristalizado. Então é exatamente isso que acontece com Blírio, né? O que importa é o processo. O processo é que vira a própria composição, né? Então é como se a gente estivesse discutindo a música, é como se a gente estivesse realmente quebrando essa tríade entre compositor, intérprete e público, né? Então já tudo começa a ser misturado, né? Então, ao mesmo tempo em que esse intérprete vira um coautor, ele vira um compositor, né, o público também precisa entrar em sintonia com essa obra para justamente reconhecer as citações, né? Então, esse público também é um público que precisa ser mais aberto. Então, toda essa antiga situação de compositor compõe, o intérprete só interpreta e o público só absorve né, passivamente, vai sendo quebrada justamente nessa fase experimental que eu estava me referindo, da década de 60, do Gilberto Mendes e seus colegas. Mas tem várias coisas interessantes. Essa obra, pensada como uma obra feita só de instruções, ela teve um grande sucesso com Gilberto Mendes. Antes dela, a gente teve uma obra do Luiz Vinholes, em que pensou também em fazer essa colocação de uma obra feita só de instruções. E anos depois, em 68, o próprio Karlheinz Stockhausen faz uma música, que é a famosa Aus der Sieben Tage, né, durante 7 dias, em que ele propõe uma série de procedimentos, uma série de instruções também para os músicos, né, durante 7 dias num determinado local. Então foi uma obra que fez muito sucesso mundialmente, essa obra do Stockhausen, e também feita só com as instruções. Então a gente vê que era um momento realmente de grande experimentalismo. Mas o Blírio, ela foi editada pela editora Record em 1969, na coleção Nova Música Brasileira, e nós temos algumas considerações pensando, né, na formação em que Blírio pode ser feita, né, e Gilberto vai denominando a cada tipo de formação, ele denomina com um número, né, como se fosse assim uma vitamina, né, B12, então ele coloca Blírio A9, Blírio B9, Blírio C9, Blírio D9 ou Blírio total. As formações podem ser, né, para o Blírio para 1, 2 ou 3 instrumentos de teclados, para 3, 4 ou 5 instrumentos da mesma família, né, do mesmo naipe, ou as versões anteriores acrescidas de 6 instrumentos de timbres diferentes, né? Então ele vai também propondo essa mescla, essa mistura. E uma coisa muito importante que acontece no meio dessas versões todas é que o Gilberto Mendes também ele propõe que você também possa fazer a sua versão de Blírio e você produza também dois playback, né, porque sempre no número de 3, né, para que toque junto com a sua versão ao vivo. Então é uma das primeiras vezes também, acredito, que se coloca essa ideia de tocar com o playback do próprio intérprete, né, fazendo 1, 2 vezes, então vai executar junto com a performance ao vivo, né, também uma coisa muito interessante que o Gilberto também inova nessa partitura, nessa execução, efetivar o Blírio. Bom, o Blírio tem várias inovações. Uma das primeiras é que esse também baseada no acaso, no indeterminismo, né? Mas ela não é uma música totalmente aleatória, né? Porque você tem que seguir essas instruções e há um certo número de notas musicais que você também deve seguir e passar por elas todas durante a música. Então não é exatamente aleatória nem completamente
ao acaso, né, o Gilberto propõe um certo número de intervalos musicais que a gente vai ver daqui a pouco, e então e que você faça um improviso em cima dessas notas. Então, de maneira que o Gilberto me falou várias vezes, eu tive a oportunidade de ensaiar com ele o Oblivion. Ele sempre dizia que mais do que o acaso, mais do que uma música aleatória, Oblivion era um improviso controlado, era o melhor termo para se pensar, né? Um improviso controlado por alguns parâmetros que estão ali na partitura. E essa partitura, como vocês vão ver agora, como é que ela inicia, né? Bom, o começo dessa partitura tem essas instruções, esse texto do Gilberto, em que ele vai postulando como você deve se colocar em relação ao Oblivion. Ele cita essa questão da montagem, das citações, e logo no início tem esse relógio, né? Esse relógio ele é muito emblemático, né? É um relógio que marca, tem lá um ponteiro que vai marcar do 1 ao 12, né? E como que isso vai acontecer, né? Esse marcador de segundos, ele vai apontando para notas específicas, né? Se você olhar essas notas específicas mais de perto, você vai ver que quase todas, né, estão com intervalos de segunda menor, e tem só uma terça, né, assim, meio para quebrar essa lógica de ficar com as segundas maiores e segundas menores. O Gilberto, lá no ponteiro, vamos dizer assim, do 9, ele coloca, por exemplo, Ré Fá, né, que é uma terça, então ele também quebra com ser muito repetitivo em relação às segundas menores e segundas maiores. Então é como se fosse uma série de intervalos, mas que o Gilberto ele vai propor a certa mistura desses intervalos. Como que isso vai ser feito, né? Então agora já observando mais instruções em que o Gilberto vai se aprofundar ali para que você monte o Oblivion. Mas antes disso, antes da gente passar para a montagem mesmo do Oblivion, é importante observar, né, na sequência os quadros, né, os quadros que o Gilberto propõe que os intérpretes escrevam. Então nós temos no quadro A um plano rítmico, né, em que você vai desenhar 5 linhas horizontais, né, e cada linha você vai dividir, né. Então dá para usar 3 páginas, né, 5 linhas, vai dar 15 linhas ao todo. E essas linhas você vai também dividir como se fosse uma ideia temporal de um pulso, né, de um beat, de um compasso, vamos dizer assim, né? Então vai ser uma música que você vai cada vez mais desenhar a sua partitura. E esses símbolos que o Gilberto coloca ali como exemplo, né, desse fragmento do Oblivion que o próprio Gilberto está expondo ali, ele vai gerar essa métrica aleatoriamente, né, obtida por essas colocações desses traços horizontais e verticais, né, tracejando ali como se fosse o pulso. E esses pontos e essas rachuras e esses símbolos de glissando, né, ou esses símbolos de sobreposição de pontos vão indicar, né, acordes, notas simultâneas. Então vai começando a criar um grafismo mais do que notas musicais. Então esse quadro A vai ser o quadro que vai guiar você dentro do que você planejar fazer para o Oblivion. No quadro B nós temos um quadro de registros, né, registros de áreas da extensão do seu instrumento, né? Então está ali em ABCD, você pode pensar, por exemplo, na extensão do teclado de um piano, né? Ou de uma marimba, ou de um xilofone, ou a extensão do braço do violão, né? Das casas do violão, ou a extensão até mesmo vocal, né? Que você pode pensar onde você vai trabalhar, você vai dividir essa extensão. Então, e você vai criar as alternativas dessa extensão, você vai criar onde elas encaixariam, onde você vai mudar
de área, né, onde você vai mudar de tessitura, de trecho dos registros, né, do instrumento, dos instrumentos que serão tocados, né. Então, tem também o quadro C, que é um quadro que vai serializar, né, entre lento, moderato ou alegro, né, ou vai serializar de pianíssimo a fortíssimo. Então você vai fazendo uma espécie de serialismo integral com todas as possibilidades de escolha, né, dentro do seu instrumento musical e do grupo de câmara que você vai estar ali ligado, né? E a cada grupo de 5 notas tocadas, né, cada grupo lá do relógio, você vai poder trocar, você vai poder escolher, né, se você vai continuar ou vai tocar, vai mudar alguma coisa ali depois para que todos os ponteiros do relógio sejam realmente realizados, ou seja, que todas aquelas notas que estão ali elas possam ser realizadas, né? E o que é interessante também nisso, nessa colocação do Gilberto Mendes, é que em determinados momentos você vai então, como se fosse uma transição de um grupo para outro, né? Depois que você já passou mais ou menos por 5 conjuntos ali de notas que o ponteiro do relógio aponta, né? E você tomando todo o cuidado para variar, né, a dinâmica, para variar o andamento, para variar entre notas sobrepostas, acordes, glissandos, né, toda essa variedade do quadro A, do quadro B, do quadro C. Finalmente, após um certo período então de repetição ali das notas do ponteiro do relógio, você vai poder fazer a primeira citação, né? E o Gilberto coloca na partitura que esse é um momento de liberdade descontrolada, né? Uma liberdade descontrolada em que você vai poder então, nesse fragmento dessa citação, você vai poder fazer uma célula repetindo essa citação. Se fique à vontade para mostrar bastante esse fragmento, deixar bem reconhecível para que o público realmente entre em sintonia com a música que você está ali demonstrando, né? E nessas transições é bom que os colegas, né, ou o playback, né, se você decidir fazer com playback, nesse momento, na junção, né, na mixagem das vozes, né, dessa música de câmara, é importante que as demais vozes abaixem um pouco o seu volume, se coloquem um pouco mais piano ou se coloquem um pouco mais em atenção a esse momento de citação do colega, né? Então vai ter como se fosse assim uma predominância nesse momento da citação. Então é um momento em que aquela linguagem atonal provocada pelos intervalos de segunda menor, segunda maior, né, nesse improviso controlado, ele cria um atonalismo que vai entrar em sintonia com essas músicas perfeitamente reconhecíveis. Então vai ser um momento de um território atemporal entre presente, né, nesse atonalismo, e passado, né, com essa citação de alguma música perfeitamente reconhecível. Então aí começa a você se inteirar do que vai realmente acontecer com o Blériot, né? Até então essa a situação das instruções e das citações, como elas são construídas dentro da ideia que o Gilberto Mendes coloca, presente e passado, sonoridades reconhecíveis, com sonoridades que causam uma estranheza pelo seu atonalismo, né? Então toda a história da música ali, nessa possibilidade que Blériot promove, né? E ao mesmo tempo dos intérpretes serem os compositores, né? Por um momento ali, uma ação bem inusual, né? Para quem trabalha com a performance. Mas era uma questão muito própria da década de 60, como eu falei, desse experimentalismo, né? E essa performance pública tem esse lado dessa grande novidade, né? Instigando os intérpretes e o público.
Bom, Blírio, ela já tem um bom número de performance, né, durante todos esses anos, né, os últimos 50 anos, né, de Blírio. E a estreia se deu no Teatro Municipal de São Paulo em 1965 com o Paulo Herculano, Pedrinho Mata e o percussionista Ernesto de Luca, né? O Paulo Herculano e o Pedrinho Mata, vocês sabem, são pianistas e o percussionista Ernesto de Luca. Foi um concerto polêmico que escandalizou o público, né? Foi uma época em que acontecia bastante esse tipo de situações, né? Dessa estranheza que causava no público, mas Blírio teve bastante sucesso. O Gilberto Mendes montou o Blírio em festivais, em cursos de verão de Brasília. Então é uma obra que realmente ela tem uma certa facilidade, ela tem um trânsito bom. E é uma peça que rapidamente você pode montar com um grupo durante eventos curtos, durante festivais, né, como eu já mencionei. E justamente pelo seu caráter desse improviso, né, e essa liberdade criadora que promove, né, em que não existe o certo e o errado, né? E então ela propicia esse experimentalismo. E o Caio Pagano, o grande pianista Caio Pagano, foi a primeira pessoa que gravou a Blírio em 1979. Esse LP hoje em dia ele está no canal de YouTube do Instituto Brasileiro de Piano, fez o upload, né, do LP, então ele está disponível, facilmente vocês encontram, né, essa versão. E como eu já mencionei que Blírio é feita de instruções e citações, o Caio Pagano ele vai utilizar ali na sua versão trechos, fragmentos de Johann Brahms, Carlos Gomes e Gustav Mahler, né? São as escolhas que aparecem nessa versão do LP do Caio Pagano. Como eu já tinha comentado com vocês, eu já apresentei um bom número de vezes Blírio, né? A primeira vez foi por ocasião da minha tese, né, de doutorado. Eu gravei um CD acoplado à tese em que eu fiz essa versão em playback, né? Eu gravei uma, duas e três versões, mixei e fiz as citações. E no caso, como era uma tese em que o personagem central é o Gilberto Mendes, né? E é uma tese que compara o Festival Música Nova com os cursos latino-americanos do Uruguai, né, na figura do Corium Aharonian. Eu gravei o Blírio como um exemplo dessa fase experimental, como uma peça emblemática tanto do Festival Música Nova e dos próprios cursos, né? É, e eu quis homenagear especialmente duas situações sonoras. Uma, o meu próprio instrumento. Então eu utilizei Fernando Sor, utilizei a citação de Villa-Lobos, que é o maior de todas essas dos repertórios, né, da performance de violão mundial, né? E na minha concepção, assim como eu pensei no Gilberto Mendes, né, nesse ecletismo dele e esse amor que ele tem por vários momentos da história da música, eu coloquei um trechinho, um fragmento da Serenata de Schubert, porque eu sabia que o Gilberto amava, né, assim, a obra de Schubert. Coloquei um trechinho de Debussy, né, o prelúdio La Fille aux Cheveux de Lin. Do Kurt Weill eu coloquei um trechinho do Mac Navalha, do Max Messer, e da Bossa Nova, que o Gilberto também, né, esse apreço que ele tinha pelo Tom Jobim, eu coloquei um trecho de Wave, né, só uma célula repetitiva para que fosse bem percebida, né, como eu falei, pelo público, né. A duração dessa minha primeira versão do Blírio foi de 9 minutos, cerca de 9 minutos, e o Gilberto pede, né, ele coloca lá na sua partitura original, na sua edição original, para que Blírio dure no mínimo 6 minutos. Né? Então é interessante observar isso e seguir, né, essa instrução do compositor. Mas existem várias outras versões de Blírio. Nós tivemos também uma participação em 2015 no Festival de Música Contemporânea Brasileira, com a presença do Gilberto Mendes lá em Campinas, né, um festival
idealizado pela Thaís Nicolau. O percussionista Fernando Hashimoto fez a versão dele de Blírio, né? Também usou a ideia de fazer a versão sozinho, né? Com a possibilidade, né? Eu fiz também nesse mesmo evento uma outra versão, também com playback, com duas gravações, né, pré-realizadas, né, e a performance, uma terceira performance ao vivo, né. E como o Gilberto Mendes estava na plateia, eu fiz as mesmas citações do meu CD, né. As improvisações foram outras, mas as improvisações foram outras, mas as citações foram as mesmas, né. E durante a primeira vez que eu fiz o Blírio, eu tive a oportunidade de mostrar, né, para o Gilberto Mendes, né, a minha versão. Então ele foi sugerindo, né, esses procedimentos, essas aproximações das melodias, né, e deixar bem claro que o que eu fizesse ali eu estava demonstrando as minhas preferências, a minha bagagem, né, musical. Então nesse sentido tem essa expressividade que Blírio mostra, né? Então ele diz que Blírio tem essa possibilidade de colocar você com o pertencimento, né, ao mundo musical, né, tanto da música contemporânea, do presente, do passado, né? Então foi uma lição muito grande que o Gilberto me deu, né, com essa fala dele, de deixar transparecer através de uma obra contemporânea experimental como o Blírio, toda a sua bagagem e toda a possibilidade de diálogo entre os vários pontos da história da música, né? Bom, mas agora nós vamos diretamente experimentar um pouco, eu vou experimentar um pouco com vocês no meu instrumento, que é o violão, essas possibilidades do que o seu instrumento pode trazer para, né, seguindo as instruções de Blírio. Vamos lá. Bom, então eu estou aqui com o meu instrumento, que é o violão, e a principal coisa que você vai ter que previamente produzir é a sua partitura. Aquele quadrinho que o Gilberto Mendes coloca como exemplo, em que você faz as linhas, né, verticais e horizontais, em que você já vai propor ali que tipo de sonoridade você vai trazer, né? Se você vai trazer notas sobrepostas, se você vai fazer um glissando, se você vai fazer um puntilismo, que tipo de sonoridade o seu instrumento tem a possibilidade de trazer para o Blírio, né? A partir disso, que você já fez a sua partitura de Blírio, que estou mostrando aí algumas que eu já fiz ao longo da minha carreira aí com o Blírio, você veja que esse planejamento ele vai seguir, né, essa ideia das linhas verticais e horizontais, mas como que vai iniciar então a partitura? Então a partitura vai iniciar quando você olhar para o ponteiro do relógio. Então você vai ter que ter um relógio por perto, né, e aí que está o sentido da música aberta, do sentido do aleatorismo. Você vai olhar para um relógio que você vai manter por perto, e na hora que você olhar para o relógio ao acaso, o ponteiro que ele estiver mostrando, você vai fazer a conexão disso com o ponteiro do relógio do Gilberto Mendes, né? Do relógio do Blírio que ele coloca. Então, vamos supor que cai ali no 2, né? Em que é o Lá bemol e o Sol. Então, você vai improvisar em cima desse Lá bemol e desse Sol, dentro das possibilidades do seu instrumento e do que você já marcou previamente naquela sua partitura de linhas verticais e horizontais. Então vamos supor que você tenha feito, que você quer fazer notas sobrepostas, né? Então Lá bemol e Sol, você pode começar com isso. Depois você pode fazer Pizzicata Bartók ou um glissando. Você vai começar a improvisar dentro só de Lá bemol e Sol, no que você propôs ali nas suas linhas horizontais e verticais. Pronto, já realizou isso? Agora você continua olhando, volta lá para o relógio, ao acaso, e vê qual é o próximo ponteiro que está lhe mostrando. Qual é o próximo ponteiro? Onde ele cair, você olha de novo no relógio de Blírio e se informa qual é agora os próximos intervalos que estão ali propostos. E mais uma vez você vai fazer essa correspondência no seu instrumento das notas musicais
que possibilitam ali você mostrar toda a riqueza do seu instrumento, né? Então, a partir disso vai sendo criado uma partitura dentro do que você pré-estipulou no seu padrinho A e dentro desse acaso criado pelo seu olhar no relógio e no relógio de Blériot, e assim sucessivamente. Passando 5 grupos de ponteiros, né, daqueles intervalos da série ali proposta para o Gilberto Mendes, você vai fazer a sua primeira citação. Então, após esses exemplos que vocês assistiram, né, fique atento então ao que pode fazer o seu instrumento. Tente demonstrar o máximo possível quais são as propriedades, né, que as características, o idiomatismo do seu instrumento pode contribuir então dentro dessas instruções do Blériot. Então, por exemplo, o Pizzicata Bartók, que eu já mostrei, né, ou os harmônicos. Ou você pode também, continuando certos procedimentos mais tradicionais, como você pode mostrar o trêmulo dentro das notas ali do relógio, né? Existem várias coisas, você pode mostrar timbre, né? Um timbre doce, né? E um timbre mais metálico. Então fique sempre atento a essas possibilidades de colocações, porque Blériot realmente é feita para isso, para que você demonstre, né,
a, a capacidade, né, de sonora do seu instrumento. Então isso é possível também você ir colocando ali dentro dos intervalos, né, dentro do que o relógio aponta, dentro dessas melodias criadas pelas segundas menores, né, segundas maiores e aquele intervalo de terça. Você pode intercalar isso com momentos criadores ligados ao seu próprio instrumento, né? Faz parte dessas provocações, né? Desse experimentalismo de Blériot. Bom, gente, em suma, o que é necessário fazer? Primeiro você precisa elaborar, então, a sua própria partitura de linhas horizontais e verticais. Essas linhas verticais vão te dar uma noção de tempo, uma noção de pulso, né, do que você pretende colocar como duração, os grafismos que você vai criar, se você quer fazer um glissando, se você quer fazer notas simultâneas ou se são notas isoladas, o que você pretende ali colocar em termos de sonoridades também, vai estar ali nessa primeira partitura que você vai fazer. Em segundo lugar, você também já pode colocar ali mesmo essa sua ideia de em qual parte do instrumento, né, aquele quadro A, B, C e D, né, que o Gilberto Mendes separa, né, os trechos, né, as tessituras de um teclado de piano ou de um braço de violão. Então você já pode alternar, serializar isso. Você também pode serializar isso já nessa partitura com a dinâmica, né, de pianíssimo a fortíssimo. Você que vai também decidir dentro dessa sua partitura que você construiu, né? Então tudo ali você já coloca para te facilitar na hora desse improviso, né? Porque o improviso ele é a coisa mais antinatural que nós que somos formados na performance mais no meio erudito, a gente não tem essa experiência. Então o grande desafio do Blériot é que você de fato realize o seu improviso ali naquela hora da performance ao vivo, né? Então é importante que essa partitura só tenha essas marcações que o Gilberto propõe ali, né? Se é nota simultânea ou se é nota sozinha, se vai ter algum efeito ligado ao seu instrumento, né? Como o glissando, pizzicata Bartók, se vai ter ali o do pianíssimo ao fortíssimo, em qual seção oitavado, né? Em qual trecho, qual tessitura que é aquela sua partitura, aquele fragmento da sua partitura, após aquele certo número de vezes, quando que você já puxa ali, denomina ali o nome de uma música que você vai citar. Então o desafio é ter essa partitura como um guia e o seu improviso na hora, o seu improviso na performance ao vivo, a sua capacidade de bater ali naquele intervalo lá no reloginho que está demonstrando, e você ter essa capacidade de improvisar aquelas 2, 3 notas com todo esse arsenal de coisas que você se propôs na partitura que você construiu para o Blériot. Então é isso, em resumo, faça a partitura com tudo que você propõe em termos sonoros, né, para a construção do seu Blériot, puxe lá o nome da música que você vai citar, né, e o que você pretende, né, qual é a célula repetitiva que você vai fazer dessa partitura para que ela se torne reconhecível, né? Faça isso quantas vezes for necessário, no mínimo 6 minutos de duração, né? E na hora da performance ao vivo, tenha então essa partitura guia e um relógio, né, ao lado, e mais o relógio da partitura do Gilberto Mendes, do Blériot. Então você vai fazer o acaso acontecer ali, né, olhando no seu relógio de segundos e vendo qual é o paralelo que tem isso com o relógio de Blériot, quais são os intervalos, e olhe para a sua partitura e realize então os improvisos que você planejou dentro da tessitura, dentro da dinâmica, dentro do andamento e do que você se propôs a demonstrar, a sua capacidade, a demonstrar as habilidades também e o idiomatismo do seu instrumento. Então tem tudo isso que Blériot carrega, né? Ela é uma música que hoje em dia a gente vê como ela realmente foi um avanço, como ela estava avançada
para a época em que ela foi realizada. Ao mesmo tempo que ela estava em diálogo com a década de 60 efervescente em termos do experimental, como o Bliron realmente estava muito à frente. A gente vê hoje, né, a gente vivendo essa época como nós estamos vivendo da pandemia, das lives, das performances remoto, né, feitas de maneira virtual, online, como o Bliron favorece isso, né, pelo uso do playback, pelo uso dos pré-vídeos, em que você pode mixar e criar outra em tempo real, né? Então, como o Bliron pode ser usado de uma maneira telemática, né? Então é importante ver essa atualidade, como o Bliron, 50 anos depois, continua realmente uma música atual, né? Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar aqui o meu e-mail de contato, estou à disposição de vocês e foi muito prazeroso ter essa oportunidade de relembrar essa obra, de relembrar esses momentos de vivência com o grande Gilberto Mendes, que era uma pessoa extremamente carinhosa e que eu tenho certeza que estaria gostando muito de ser lembrado, de ser tocado, de ser performado, né? E essa é uma oportunidade que a gente é que fica agradecido, a gente é que fica feliz de poder falar sempre, de poder lembrar para sempre do Gilberto Mendes. Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e viva a música, viva Gilberto Mendes!